Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você está acompanhando aí, o Fala Carlão está em Buenos Aires, acompanhando a cobertura total aqui da exposição de Palermo, 134ª exposição. Gente do céu, os brasileiros invadiram aqui, mas eu falo assim, ó, os brasileiros da prateleira de cima. Como é o caso desse brasileiro que está aqui comigo agora, o Zé Paulo Cairoli, que é criador, que é pecuarista, foi vice-governador do estado do Rio Grande do Sul e agora está aqui passeando um pouco pela Argentina. Obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela gentileza de falar conosco. Carlão, uma alegria muito grande poder conversar contigo, todos os teus ouvintes, e dizer que é sempre muito bom vir aqui em Palermo. Fazia mais de 4 anos que eu não vinha, por razões mais diversas, depois foi a pandemia, e vejo aqui um Palermo pujante, diferente do que a gente vê na Argentina. Então aqui tem o melhor Angus para mim, o melhor Angus do mundo. Venho aqui para ver, para conhecer, para ver novas linhagens e poder levar para o Rio Grande do Sul, lá para a Reconquista, aquilo que eu entendo que é de melhor. E como eu acredito muito no que nós estamos fazendo, acredito muito no meu país, acredito muito no setor primário, onde eu estou dedicado, tanto produzindo soja e produzindo genética e produzindo carne, eu acredito que independente dos governos, a nossa atividade vai crescendo, vai se desenvolvendo e é através da produção, da produtividade e do conhecimento de cada um de nós na área produtiva que nós vamos fazer esse país cada vez ser maior. Você sabe que eu sempre digo que aqui no meu programa eu sempre falo que Deus me ajuda muito. Eu estava aqui parado, escutei uma conversa, falei, eu acho que essa senhora conhece bem a região aqui. Fui lá falar com ela e a senhora em questão, ela era da família que trouxe o Angus aqui para a Argentina, a cabanha Charles Guerreiro, que trouxe o Angus para a Argentina. E o mais legal de ver aqui, eu queria que você fizesse esse comentário, é ver, isso aqui parece um fla-flu. Quer dizer, hoje é uma quinta-feira de manhã, isso aqui está transbordando, pessoas assistindo o julgamento. Quer dizer que existe um orgulho muito grande das pessoas aqui em relação ao agro aqui na Argentina, né? Não tenho dúvida, aquilo que eu estava falando, quem está vendo a Argentina, eu que estou aqui há uns dias, vemos como a dificuldade que está o setor econômico, mas basicamente através da política que o setor econômico está, e nós vemos aqui em Palermo, parece que é uma ilha fora da realidade da Argentina. Isso mostra a disposição do produtor, o incentivo e que o produtor acredita naquilo, independente dos governos. É o que eu estava falando com relação ao nosso país. E aqui, quando chega a tarde, mais para o fim da tarde, nós vemos essas 4 arquibancadas repleta de gente batendo palma, aplaudindo, educadamente, convivendo. Isso é uma coisa que me fascina e que eu gosto muito de assistir. Aqui estão 3 raças, cavalo crioulo de um lado, o Angus daqui, o Hereford do outro lado, e cada um dentro da sua avaliação fica acompanhando com muita disposição esse processo aqui, que eu gostaria muito que nós tivéssemos no Brasil algo parecido. Lá é muito diferente, nós não temos, ao menos pelo menos na área, nas raças europeias, tanto incentivo na exposição como existe aqui, né? Aqui são 320 Angus da melhor qualidade, aqui no galpão, num grande incentivo. E isso aí cada vez mais confirma que nós devemos importar mais genética daqui, logicamente com os acasalamentos que eu tenho feito lá na Reconquista, utilizando a genética americana para dar essa carne que nós entendemos que é a carne que vai facilitar mais a exportação da pecuária, da carne do Brasil. A gente sabe que o Nelore é uma raça extremamente importante, são 90%, mas precisa ter um pouco de sangue do Angus para poder dar uma qualidade. É isso que nós estamos nos propondo e é isso, cada um complementa o outro e é assim que a gente tem que olhar. Nós temos que vencer e vencemos dessa forma. Escuta, fala um pouquinho da história da Reconquista para mim, eu acho que isso é bacana a gente pontuar aqui. Eu quero aproveitar aqui, eu falei que eu ia te roubar aqui 3 minutinhos só, mas vamos aproveitar e falar um pouquinho mais aqui. Eu sou de uma origem de família produtora, minha mãe é família Dornelles, já tradicional no Rio Grande do Sul, e ela herdou uma propriedade. E o meu pai tinha uma atividade profissional em Porto Alegre que não permitia ele cuidar
E foi passando os anos, eu ainda era muito pequeno, quando eu atingia 21 anos, meu pai me disse, tu quer tocar? Porque sabia do meu gosto pelo campo e coisa, e aí eu iniciei então a retomar, por isso que o nome é Reconquista. Eu tinha uma propriedade, uma boa parte arrendada, ou locada, a gente chama lá do sul arrendado, e aí a partir daí fomos reconquistando todo o campo e fomos comprando campo, fomos arrendando mais campo, naquele período que me permitiu tempo para poder fazer isso, e basicamente os fins de semana, que eu trabalhava já no Grupo Ipiranga, e tive a sorte de casar de namorar, ser noivo na época com uma agropecuarista, que é da família Telechê, meu sogro, que muita honra me deu, no período de pequeno que ele teve no nosso convívio, que morreu muito cedo, da Cabanha Paineiras, que eu aí então me dediquei ainda mais. Nós fazíamos gado de cruzamento e comecei a fazer o Angus e o Brancos lá na Reconquista e fomos avançando, produzindo soja. Tive uma área importante de soja, depois tive 2 frustrações de safra diminuir e retomei há mais de 7 anos a produzir soja. E a Reconquista é efetivamente um entusiasmo para mim. Agora compramos mais um campo do lado da Reconquista e estamos ampliando na certeza que é o melhor negócio do presente e do futuro para o nosso país e para o setor e para o Rio Grande do Sul. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. É claro que cada vez vai se tornando mais difícil, a gente precisa ser mais produtivo, mais competitivo, tem um custo que cada vez aumenta, mas eu acho que a vida é feita de desafios. E o que me agrada muito a Cabanha, Carlão, é que a Cabanha a gente tem que vencer cada ano. Os terneiros, ou os bezerros, como vocês dizem, que eu produzi o ano passado, são inferiores aos que estou produzindo esse ano. Se isso não for, não tem uma evolução. Então a gente concorre com a gente mesmo. E isso para mim é altamente salutar. Eu vibro com isso. Poder fazer melhor e produzir melhor e assim. E a exposição é coroada um pouco do que a gente está fazendo. Não que ganhar o grande campeonato significa dizer que o animal é o melhor, porque o jurado pode dar preferência para um diferente do outro. A gente vê aqui também, então não é, mas se a gente está no rumo certo, o importante é isso. A gente tem que acreditar naquilo que faz e vencer as etapas, e eu penso que nós já vencemos muitas etapas na vida. Eu estou contando uma pequena história. É verdade que eu tive uma sorte de nascer numa família bem estruturada, meu pai e minha mãe, e depois casar com uma família também bem estruturada da minha mulher, então é mais fácil vencer dentro dessa visão. Já que o senhor me deu a oportunidade, eu queria que o senhor me falasse, o senhor já falou da produtividade tão necessária no campo, e você que trabalhou aí, como você falou, foi executivo da Ipiranga, eu queria que você me falasse um pouquinho o que ser um executivo de uma companhia como a Ipiranga, que essa experiência te ajuda no agro, e o que o agro pode ter levado e pode ter te ajudado também como executivo. Vamos dizer, eu sempre tive uma disposição ao agro, desde o tempo do meu avô, quando eu tinha 7, 8 anos, eu optava em não ir nas férias para a praia, gostava de ficar no campo, então isso já nasci com isso, vamos dizer. E o período que eu tive como executivo da Ipiranga, não tenho a dúvida, uma empresa do porte da importância da Ipiranga e da forma como a Ipiranga tratou sempre os seus negócios, com a maior seriedade possível, isso aí me consolidou da importância que a gente tem de buscar metas, ter objetivos, definir isso. Que às vezes a gente vê uma falha no setor primário. As pessoas acabam vivendo no mundo muito no seu entorno. Eu chamo, fica um reizinho da sua área, da sua região, sendo muito admirado pelos funcionários, diferente dentro de uma empresa. A empresa, se tu não produz mais, se tu não é o melhor, se tu não lidera nada. Tá? Eu comecei a trabalhar nos anos 70 e agora eu vejo muito diferente. Hoje, para tu liderar, tu tem que ter competência. Antes tu liderava porque tinha mais informação. Um gerente tinha uma informação, o coordenador uma, o diretor uma, e outros, qualquer um tem a mesma informação. Então, como é que tu exercita a liderança? É capaz da competência, e tendo que saber mais do que os outros e tendo aquela
liderança pessoal na relação entre as pessoas, que eu acho isso fundamental. O que me levou na política, que é a pergunta que tu vai fazer... Era a pergunta seguinte. Eu tive uma oportunidade de vivenciar muito nas associações comerciais. Eu fui vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, depois presidente da Associação Comercial e da Federação das Associações Comerciais. Conheci muito essa relação humana entre as pessoas, que as pessoas se juntam muito mais por objetivos do que por obrigação, como é o caso do sindicato. E isso me deu uma vivência muito grande desse relacionamento. Depois fui presidente da Confederações, das Associações Comerciais. Então tive um período aí de presidente de federação e presidente da Confederação, 14 anos. E isto animou muito ao Kassab, na época que queria falar comigo, me conhecer, e me propôs para ajudar a construir o partido dele, na época o PSD, no Rio Grande do Sul. Eu disse, olha, não tem nenhum objetivo político, eu já fui presidente do BRDE nos anos 90, quando eu tinha 39 anos, 40 anos, a política nunca passou por mim ser candidato. Disse, não, eu não quero, é só para tu ajudar. Bom, me convenceu, eu acreditei. Passou alguns meses, quando me veio conta, eu era candidato do governador pelo partido. Eu vi que a coisa era bem diferente. E por os destinos, que não tem muita explicação lógica da coisa, existia muita intenção de alguns partidos querer que eu fosse vice-governador. Então eu tinha uma boa relação, muito boa com a Ana Amélia Lemos, que tinha mais de 50% já do eleitorado. O Tarso Genro, que também do PT, que também andou me procurando para ser candidato, Vieira da Cunha, como o PDT, para ser vice deles. E eu acabei optando por um gringo, que tinha 2%, que eu não conhecia. Sabia que era o prefeito de Canoas, certo de que eu ia poder, pelo menos com ele, fazer o meu discurso da defesa do associativismo, da importância do empresário, do produtor participar da política e não terceirizar as responsabilidades, de achar que a política é para os outros, não é para a gente. E eu tenho um conceito muito claro, os políticos estão aí por consequência da nossa omissão ou da má escolha. Sim. Então, sempre... E eu digo, eu vou fazer esse discurso, passo a campanha, eu sigo a minha vida. E aí, nós fomos para o segundo turno com 2%. E vencemos a eleição. Então, surpresa absoluta, nunca passou pela minha cabeça ser governador, vice-governador, nunca passou. Me passou ser menino, me passou ser presidente de uma empresa importante, sim, mas isso nunca. E o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que estar preparado para o inesperado. Mas eu queria saber que Brasil que o senhor está enxergando aí no futuro, o que o senhor, enfim, o que o senhor espera, pelo menos, do Brasil? Primeiro, eu espero que a sociedade tenha envolvimento maior na política, que ela participe mais ativamente, a favor ou contra, não importa, mas que tenha posição e não terceirize aquilo que é nosso. A democracia se constrói dessa forma. Nós já tivemos um passado de ditadura, funcionou, avançou, mas o que efetivamente funciona é a democracia. E a democracia exige um envolvimento maior nosso e é necessário, sim, abrir mão de algumas horas, alguns dias para fazer para o coletivo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no nosso país. Eu tenho um filho, vice-presidente do Goldman Sachs nos Estados Unidos, e ele tem defendido muito a tese que o Brasil está piorando, e eu não posso concordar com isso. Eu acho que nós temos muito ainda para crescer e tem que parar de fazer esses conchavos que a gente aceita passivamente. Esses conchavos políticos, essas coisas como estão sendo feitas, é com o nosso aval. Ou por nós omitirmos, basicamente, ver o que o Supremo tem feito, essas coisas que tem feito. Será que a democracia permite que sejam feitas essas coisas? Ou será que nós estamos com um presidente que está enfrentando todas essas amarras, todas essas coisas com bastante vigor? Então, acho que nós temos que acreditar, sim, que para fazer transformações precisa ser muito firme, e eu acredito que nós estamos no caminho certo, com as dificuldades todas impostas, com a crise mundial que está nos atingindo a todos, mas se não for da crise, nós não buscamos resultado. E o país não tem a menor dúvida que está saindo da crise melhor do que quando entrou, se compararmos com o restante dos países. Vê o que anda em torno do Brasil. Então vamos acreditar num país melhor. Maravilha. Okay? Muito obrigado, viu? Grande abraço, saúde aí, tudo de bom, sucesso. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Conversei aqui com o Zé Paulo Cairoli, que já foi vice-governador, já executivo de muito sucesso, pecuarista, enfim, gente que acredita e que sabe o valor da produção de alimentos. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu!
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.